Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos voltando. Menos de um mês, hein, do último episódio, mobilizados aí, entrando numa frequência legal. Hoje vocês podem reparar aqui, ó, eu, Gustavo, aqui, ó, no dress code, porque o tema de hoje é super atual. Nada de terno, gravata, aquela coisa de mais antiga, mais socialzinha. Depois eu vou contar um caos de um colega do Mobilizados, que hoje o cara teve que passar, depois do último episódio, o cara passou aí por uma análise de perfil de vestimenta. Caraca. O problema é que não foi nem a esposa dele, tá? Falou, ó, eu vou citar, é um outro cara mais ou menos Mobilizados, mas não é eu, não é você e não é o Renan. Então você já... Quem será que é? E não é o convidado que a gente vai trazer hoje. Falou que reclamou da vestimenta do rapaz, mas já falei muita groselha. E temos um convidado interessante hoje. Novamente, não sou eu que trouxe. E quem trouxe é o Alexandre Birgel. Estou aprendendo o nome dele. Ale, boa noite, parceiro. Boa noite. Apresenta o convidado aí, cara. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Alexandre por aqui. Então vamos lá. O meu convidado é um cara que eu conheço de longa data, que é o Renato. Não vou falar a idade, mas nos conhecemos há mais de 40 anos. E o Renato, ele é o responsável por marketing e vendas da Aeroscan, com formação em marketing e gestão de venda, trajetória em agências de propaganda e empresa. Ele que é muito resumido, muito humilde, botou muito resumidinho, né, Renato? Ótimo. Seja bem-vindo, obrigado. A palavra é sua, conta um pouquinho da tua trajetória, um pouquinho da Aeroscan e a partir daí a gente vai desenvolver o nosso papo aqui hoje. Bom, obrigado. Obrigado pela audiência, por todos que estão assistindo a gente, pelo convite. Sempre bom trocar conhecimento, aprender e entregar um pouco do que a gente conhece. Qual que é a trajetória do business, antes de falar qualquer outra coisa? A Aeroscan nasceu de um rapaz que filmava eventos. Filmava sambódromo, filmava jogo de futebol. E aí ele filmava, punha uma nota fiscal e depois da semana seguinte ele pensava, como é que eu vou comer? Porque não tinha outro evento para ele filmar. E aí foi indo assim, emitindo uma nota por job, que ele se deparou numa encruzilhada e falou, como eu consigo conquistar recorrência? E aí juntou-se com o co-founder do negócio e aí analisaram, que mercado que pode gerar recorrência, não tem um monte de gente operando drone e pode entregar algum tipo de valor para esse business. Aí nasceu a Aeroscan voltada para o setor de segurança. Então, otimizar as rondas, evitar que um cara de moto fique lá evitando de andar com a moto na chuva, ou caindo, ou qualquer outro problema, e um drone fazer isso de forma automatizada para você não precisar ter o piloto, não precisar envolver tanta gente numa operação e ter uma eficiência operacional muito maior e ganhos e etc. Então, assim que nasceu o negócio. E aí acho que a ideia aqui não é monopolizar a palavra, né? Então, por favor, sintam-se à vontade. Aqui a casa de vocês, aliás, né? Monopolizar não sei, mas agora o Renan é o próximo Mobilizados, né? O nosso quinto integrante, praticamente, depois dessa. Eu acho que a gente tem que citar, né? Que acho que é a primeira vez que estamos os quatro. Verdade. Sim, da outra vez o filme não estava e eu não estive na última vez. Então, correto. Esse episódio já é especial já. Com certeza. Então, para a gente entrar um pouquinho mais nessa questão dos drones, você já falou da questão da segurança. Você poderia dar um mapa geral de como está a situação de drones no Brasil e para que eles são utilizados? A gente foca um pouco mais em mobilidade, mas eu sei também que existem drones que são utilizados para fazer manutenção em painéis solares. Meu cunhado trabalha com isso, inclusive. Tem drones que são utilizados para apagar incêndio. Preciso conhecer seu cunhado. Sim, tá mapeado já. Seu cunhado no Brasil ou no México? Não, aqui. Não, senão, mas aqui. Senão já faz uma ponte, cara. Aqui, ó, Aeroscan Brasil, Aeroscan México, tá tudo certo, investimento, cara. Dá até para emitir uma passagem. Aí, vou querer comissão, se fechar alguma coisa. Pode ser em drone? Pô, eu aceito, hein? Mas a gente não trabalho com isso, mas aceito. A gente não viu nenhum interesse comum. Com ele eu já encontrei. Enfim, como você pode pintar o panorama de drones no geral no Brasil? Bom, acho que tem cerca de 115 mil drones cadastrados no Brasil hoje. O que é um drone cadastrado? Você comprar um drone, você é obrigado a registrá-lo na ANAC como dono dele, como se fosse lá registrar o seu veículo. Então, desses 115 mil, aproximadamente, subindo, você tem uma linha profissional
e outra linha que a gente chama de consumo ou recreativa. Então é você comprar um drone para você filmar suas férias, você vai descer de esqui numa montanha, você tem um drone que te segue. Esse é o maior volume voando hoje. E aí você tem os profissionais que aí sim vão para a variedade de aplicações. Pulverizando algum tipo de defensivo agrícola na lavoura, fazendo manutenção de painel solar, como você falou, lavando fachada de shopping centers, prédios e afins, levando cabo de energia elétrica até um ponto que para se conectar numa torre, que antes você tinha um trabalho muito mais difícil para fazer e hoje o drone consegue içar esse cabo. O nosso caso de Honda, inspeção de torre de celular e inspeções variadas, até drones que hoje são submarinos. Então você tem lá uma espécie de um mini sub que vai descer num porto e olhar embaixo do casco do navio se existe algum tipo de aplicação, caixa ou algo irregular com droga, ou seja lá o que for. Então tem aí uma vastidão. Qual que é a lição importante aqui para quem nos assiste? Comprou um drone? Registra na ANAC e vincula ao seu nome, senão você é um drone fantasma. E um drone fantasma, no mínimo, é suspeito se você for abordado pela polícia. Eu tenho uma pergunta. Não, peraí, eu não quero mais o drone, não. Aceito outras coisas. Não quero... Eu mando a URL e você cadastra. Agora eu prefiro ficar fora, cara. Não, a gente acerta todo tipo de negociação. Todo drone que você... Qualquer drone você tem que registrar. Sim. Qualquer um. Se eu for aqui numa loja agora, eu compro... Se você for um cidadão de bem, um cara correto e etc. Você faz imposto de renda? Não, eu faço. Então é importante. Não, mas é para você ver, é uma informação boa, porque eu não fazia ideia de que eu tinha Mas que tem uma fazer explicação para isso. Eu acho que o Renato pode, no gancho que você faça a sua pergunta, depois a gente pode explorar essa questão da importância da regulação e do registro. Não, mas na verdade acho que teria que entrar nisso mesmo, porque como que, assim, vamos supor, eu tenho um drone, eu registro ele, eu quero entender que isso vem com ônus de responsabilidades, mas também vem com direitos, eu quero pensar. O que acontece depois que você registra, ou o que acontece se você não registrar e, por exemplo, acontecer um acidente? Bom, em primeiro lugar, você registrou. Então você existe e está vinculado a um equipamento pelo qual você é responsável. E aí você vai ocupar o espaço aéreo. Ou seja, você comprou um carro, você vai andar na rua. O que o carro tem que ter? Licenciamento e você tem que ter CNH, tá? Minimamente. E conhecer as regras. Então, para ocupar o céu, é a mesma coisa. Você tem que solicitar uma autorização de voo, dizer onde você vai voar, desde que você vá ocupar uma faixa de 30 a 120 metros de altura, que é a faixa reservada para os drones. Se você tiver de 29 metros para baixo, você vai fazer um voo recreativo, etc. É sempre ideal você dizer o que você vai ocupar o espaço aéreo, mas nesse ponto não vai ser tão necessário. Mas 30 a 120, obrigatório. Você está infringindo uma legislação se você passar de 30 metros e não tiver uma solicitação de voo. Sim, mas assim como a gente tem muita gente dirigindo sem carteira, a gente também deve ter muita gente voando drone sem saber que precisa registrar. Como tem gente com arma raspada. Não, mas aí eu vou aproveitar. Mas o que acontece? Não, mas aí eu vou aproveitar, porque assim, a gente vê muitos pais comprando drone para os filhos. Sim. E dando na mão como um brinquedo. Até esse momento para mim era algo recreativo. Eu não tinha visão recreativo alguma não disso. quer dizer que é brinquedo. Você pode fazer tiro recreativo. Não é brinquedo. Então acho que esse é um ponto. Agora, qual que é a importância de você se declarar ocupando o espaço aéreo? Passa helicóptero, avião, aviãozinho e por aí vai. Então, quando você fala, eu vou voar, no nosso caso, por exemplo, estou vendo tudo verde aqui, a Heineken é um cliente nosso. Então, eu estou voando lá no entorno da planta da Heineken, lá fazendo um voo de segurança. Estou a 80 metros de altura. O Departamento de Controle do Espaço Aéreo, o DCEA, sabe que eu disse que eu ia voar lá, Plano de voo. X dias, X horas, enfim. E isso está pontuado num mapa de voo. Por quê? Quando um helicóptero for passar nessa localidade, ele vai olhar previamente, ou pelo menos deveria, cara, aqui tem drone. Então, se eu vou passar aqui, eu tenho que passar 130 metros, porque o drone pode estar voando aqui até 120. Então, eu dou visibilidade para a minha ocupação do espaço aéreo. Por quê? O drone ele não tem o transponder que tem o avião, que fica lá, que nem a gente vê nos filmes de agente secreto, né? O radar e tal. Olha, um OVNI, um monstro. Então, o drone você declara, por enquanto. Em algum momento, ele vai se autodeclarar. Olha, estou aqui. Ele vai pulsar algum sinal que vai o possibilitar de ser identificado. Então, é por esse motivo. Quando teve aquele acidente da Marília Mendonça, o cara estava voando muito baixo.
E aí ele acertou fios de alta tensão. Se ele tivesse olhado o plano de voo, as torres estavam lá há anos, mas ele não olhou, então ele assumiu uma altitude de visibilidade apenas e não de planejamento e foi lá e ocasionou e deu no que deu. Então, da mesma forma, um avião pode vir e colidir com um drone, porque ele não sabe que o drone está lá. E ele nem vai ver, né? Porque o drone vai do tamanho de um gavião. Difícil você ver em voo um objeto desse tamanho e aí... Renato, aproveitando então esse gancho que você trouxe sobre os planos de voo, eu confesso que eu desconhecia, cara. Eu estou muito na linha do fio. Aqui em São Paulo, quem é aqui de São Paulo, você vai na Santa Efigênia, você vende tudo quanto é coisas eletrônicas e drone você acha de torta direito. E não só aqueles drones, igual você falou, é um brinquedo, mas uns droninhos lá pequenininhos e uns drones que você fala, caramba, esse drone aqui se marcar levanta meu carro. Sim. Eu vi um vídeo esses dias no Instagram, né, que tava lá parado lá, sem fazer nada, comecei a ver uns vídeos no Instagram, apareceu lá o cara no meio da região agrícola, não sei que local que era, qual localidade. Acho que eu utilizo a drone para fazer irrigação ou jogar fertilizante, alguma coisa, não sabia o que era. O cara simplesmente ele sentou no recipiente, no tanque e saiu voando. Eu falei, nossa, isso aí é corajoso, mas totalmente legal pelo que você traz. Ele é corajoso, desculpa aproveitar esse gancho. É um drone que custa mais de 250 mil reais. Põe Muito coragem provavelmente não é dele. Correto. Carrega 100 quilos, ele é magrinho, entrou dentro e achou que estava feliz. Então, eu tava se acontece pensando... alguma coisa, assim, era ele, menos 250 pau, menos a carteira de trabalho, que ia E menos a vida, ceifada, né? E fora a vida. Saiu nota... Sindag. Deixa eu, O Sindag, deixa eu fazer uma o Sindag pergunta. fez denúncia. Exatamente. Se eu tenho que registrar, se eu tenho que fazer plano de voo, tem algum treinamento? Isso. Tem. Boa. Aí você contrata, né, uma entidade, uma escola. Essa parte ainda não está regulada. A ANAC tem a previsão de, se não me engano, 2027, começar a validar as escolas de drone, né? Quem capacita, quem treina. Como eram as autoescolas e agora está mudando, né? A autoescola não precisa mais ser regulada, mas enfim. Então, vai se começar a fazer isso. Hoje ainda... Tem de tudo. Escolas sérias e outras não tão sérias. E os manuais, né? Hoje em dia, normalmente, para quem compra lá na Santa Efigênia, ó, ligar, entendi, era isso que eu precisava saber. E aí Sobe e desce, entra nos 5 minutos nem daquele... sobe e desce. Do manual é só o ligar. Ah, aqui é o ligar, entendi. Vamos. E aí vai Duas testando. vezes. Tentativa e erro. Porque o cara apertou uma, não funcionou. Apertou uma, não funcionou. Aí ele foi lá e... Que drone é 2 vezes, né? É uma, segura, liga. Ó, tá dando dica aí já, viu? Ó, se você baixar dos 100 quilos... sei não se escreve vai pro conseguir. saque. Vamos fazer um teste. Não escreve pro saque à toa, não liga. Eu vou comprar... A gente vai comprar... O Renato vai responder. Você já falou do meu cabelo, agora você tá falando valor da minha roupa, agora você vai falar do meu peso. Olha só, você aqui sentar na cabeceira. Hoje o negócio tá ruim. Não, mesmo. quem me deu que senta na cabeceira, cara? A dona Patrícia falou, ó, fala isso do fio, para puxar comigo. O Renato vai fornecer um drone pra gente, eu vou ao fazer vivo. esse curso. Gente, ó, a gente tá gravando... Chá comigo ao vivo. A gente tá gravando aqui, ó, no 6º andar aqui na Avenida Paulista. O Renato trouxe um drone, a gente vai fazer tipo um arquivo confidencial do Faustão. Ele vai entrar com um drone aqui, você vai entrar no drone, ele me deu essa aula de apertar o botão de liga. Aperta 2 A gente vai vezes descer aqui, ó, ele falou, não precisa de plano de voo, porcaria nenhuma, você desce aqui na Paulista. O ventinho dele vai até mexer O o seu máximo que cabelo. acontecer, você vai... O negócio tá ruim pro meu lado hoje. O máximo, eu não devia ter vindo. O máximo que vai acontecer, você, em vez de descer, você vai parar mais ou menos dentro do cemitério da Consolação, cara. Aí você já vai entender o que vai acontecer. Eu vou ter que passar essa daí, sinceramente. Tá, voltando um pouco pro assunto, né? Brincadeiras à parte. Quando você cita a questão do plano de voo, qual que é o prazo? Ocorre, sei lá, da questão do prazo. Você, sei lá, você citou a planta da Heineken, que é um cliente de vocês. Vocês têm lá, fazem a segurança. Nesse plano de voo já está determinado, sei lá, por um plano de voo para um mês, que o drone chega a X metros de altitude numa área total, ou tem que ser algo diário? Toda vez que vai iniciar o trabalho, fazer ligar, sei lá, não sei qual que é o telefone, se é por WhatsApp, se é por site, tô subindo, tô fazendo, igual como se fosse um avião. Como é que funciona essa regulação? É um sistema do Departamento de Controle do Espaço Aéreo chamado SARPAS. E aí você vai entrar no SARPAS e preencher um formulário. Fazer lá as devidas declarações, nome, o indicador do drone e o prazo que você está solicitando. E eles vão te dizer por quanto tempo vai ser válida essa autorização. Então vai depender de você estar perto de algum lugar que é crítico, vai ser aprovado também dependendo de onde você estiver. Então se estiver perto de uma área militar, próximo ao aeroporto,
próximo a uma refinaria, muito provavelmente esse voo vai ser negado, porque tem um risco, né, do seu drone perder o controle ou você perder o controle e o drone cair num desses lugares. Então, normalmente você vai ter uma autorização, se você é um solicitante costumaço como nós, que tem várias operações no Amazonas, no Pará, e etc, 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 3 meses. Mas tem operação que a gente faz semanalmente. Aí você faz para cada piloto que você tem em comando. Então, por planta, unidade fabril, sei lá, eu tenho normalmente uns 8 pilotos credenciados, porque eles vão trocando por turno, né? Você tem o cara da manhã, aí pega o cara da tarde, pega o cara da noite e assim sucessivamente. Então, para cada cara, a cada semana eu tenho que ir lá e fazer um novo procedimento. É pago esse? Não. Toda vez? É gratuito? Gratuito. Ah, tá. Bem, acho que entrando na questão bem propriamente de mobilidade, acho que deu pra gente ver que a Ele gente... já falou, né? Ele aproveitou, o cara usou o drone para ir até lá. ele já deu esse gancho. É verdade. Mas a gente, que assim, acho que a gente for falar de diversos usos, a gente pode ficar aqui até amanhã. Mas o que impactaria mais do ponto de vista, né, da pessoa leiga que está vendo os drones acontecendo, que a gente vê muito também em vídeo no YouTube e tudo mais, é a questão das entregas, né, que a gente vê principalmente drones chineses chegando, entregando. Uhum. Como é que você vê essa questão assim no Brasil? Já temos drones operando para entrega em que cidades, em que situações? Você vê isso ganhando corpo, não? Ganhando corpo, ganhando investimento. Tem uma empresa brasileira chamada Speedbird, já faz entregas pelo Brasil, já tem operações, se não me engano, em 5 lugares ativos e recorrentes. A que eu conheço é uma entrega que acontece de Sergipe para Bahia, num local onde você tem uma ponte, que tem um tráfego danado. Então, para você entregar alguma coisa saindo de Sergipe para ir para Bahia, que é a cidade do outro lado do rio, você demora no mínimo 45 minutos, com sorte. E hoje o drone faz isso em 3. Então, você tem um ganho, né, para entregar várias vezes e otimizando outras questões para a logística em si. Não vou falar do business do cara, quanto que dá, o que não dá, mas o que eu posso dizer? Eu não vejo entregar hambúrguer dar dinheiro. Não vejo, porque não é um item de alto valor agregado. Mas transporte de órgão, quanto vale? Né? Você leva um coração. Aqui no Corredor da Saúde, que é aqui a Avenida Paulista, conhecida como Corredor da Saúde. Tem um hospital aqui, os principais estão por aqui. Então, você vai ganhar tempo, agilidade, não tem ambulância buzinando, etc. Entra não sei onde. Não, você tem um heliponto, o drone chega, você chega lá com a caixa refrigerada, recebe o órgão e executa o procedimento muito mais fácil. Aí sim eu acho que tem payback no business. Né? Mas quando você diz assim, eu acho que é importante a gente entrar nessa seara, porque querendo ou não, mobilidade muitas vezes reflete aspectos econômicos, geopolíticos, a gente já conversou sobre isso algumas vezes aqui. Então assim, se você pensa que um drone não tem necessariamente, se ele tiver o plano de voo bem estruturado, ele não tem uma pessoa pilotando ele 100% do tempo e você está consumindo energia elétrica, você não tem uma moto que pode ter um acidente. Enfim, pensando muito de longe, parece fazer sentido. Mesmo que seja um hambúrguer, você entregar por drone, lógico, não vai faturar igual você entregar um coração, mas parece factível do ponto de vista econômico, ou eu estou muito fora da casinha? Não. Eu não sei o quanto você está dentro ou fora, porque eu não tenho uma planilha para poder falar, mas me parece, intuindo, que não é uma coisa que vai ser o core do negócio. Né? Mas sim, você vai ter baixa emissão, você não vai ter trânsito, não vai ter a pessoa, vai ter o outro lado, né, o social, que você vai tirar essa condição. E vai ter uma série de outras vantagens, além da própria agilidade do negócio, né, de portar. Mas em algum momento você vai ter tráfego aéreo, né? E aí você tem sempre um controlador. Então não é uma coisa... não que você precise pilotá-lo, mas você obrigatoriamente tem que assisti-lo. E aí a tendência é que você tenha um corredor de entrega, né? Você vai reservar essa faixa de altura, sei lá, para a Speedbird. A faixa 2 é a outra empresa entregadora e assim sucessivamente. Existe um projeto que muito provavelmente vai estar ativo em 2030, que é chamado BR-UTM, onde todo drone vai ser conhecido onde ele está, que período que ele está ocupando o espaço aéreo, em que lugar e por que operador de BR-UTM ele vai estar voando. Então, vai existir, teoricamente, isso ainda está em desenho, a gente está nessa discussão com a ANAC, então é assim,
público-privado, o desenho. E aí, em algum momento, em teoria, vai existir um concessionário, como se fosse uma rodovia, um pedágio. Vai comparando com o que é o celular. Então, existem 3 grandes operadoras. Você escolhe a sua operadora. Vai existir a operadora do governo, que vai ser gratuita, e as outras 3 que não vão ser gratuitas. E aí você vai, eu vou subir meu drone. Vou escolher aqui a operadora A Aeriscan. E aí, pagou, bilhetou. Eu vou ter que dar conta para o governo. Ó, esse cara saiu desse ponto, veio até aqui exatamente. E no momento que ele foi orientado a sair do espaço aéreo, porque ia passar um helicóptero levando alguma coisa importante, ele baixou imediatamente, está tudo certo. E assim é a ideia de se controlar a ocupação do espaço aéreo. Porque pensa, hoje tem 100 aviões, 10 helicópteros. Pensa o que vai ser isso com um monte de drone em algum momento. Essa é a minha pergunta. Porque... Levando gente. Então, vamos lá. Essa era a pergunta que eu ia entrar. Porque a gente vai tirar do chão, que vai levar para cima. Porque a gente gosta de trânsito, cara. A gente é São Paulo. A gente gosta disso. Não basta ter só aqui, né? Tem que ter em cima da cabeça. É em cima e embaixo. Não, aí vamos lá. Não é muito mais complicado esse controle? Sim. Mas quando não tinha carro também, a hora que o cara veio com o carro, falou, não, deixa a carroça, para. Eu me senti um resistente agora, sabe? Eu me senti um resistente agora. Mas eu queria aproveitar e dar um pitaco em relação a isso. O Renato puxou um gancho, que é a questão de pessoas também, né? A mesma regra valerá para os famosos eVTOLs, aí que muitos carros voadores e não gostam de dizer nem táxi voador, né? Então, o Renato faz parte de um grupo, um sandbox ou um grupo de estudo. Eu gostaria de explorar um pouquinho mais isso, porque é a primeira vez que o DCE vai abrir mão, com muita resistência, mas porque não tem braço para isso, de deixar de controlar essa faixa do espaço aéreo e terceirizar ou privatizar, né? E isso tem vários aspectos de segurança nacional e por aí vai, né? Então, esse ponto, eu queria que você explorasse um pouco mais como tem sido os testes, porque hoje o papel que a Aeroscan ocupa, eu até citei num off aqui, a quantidade de voos que a gente está fazendo, que vocês fazem em relação a todos no Brasil anualmente, né? Então eu gostaria que você comentasse esse número e o tipo de propriedade que você tem para fazer parte desse grupo de estudo. Bom, primeiro queria deixar claro que eu não sou puxa-saco, mas o DCE está fazendo um ótimo trabalho. Boa. E não é por uma vontade que eles ou qualquer outro empecilho, é porque eles entenderam que a iniciativa privada está à frente do negócio. Então o game está na iniciativa privada. Então se eles não se juntarem, eles vão já criar um negócio que tem chance de não ser tão eficiente, nem efetivo e ter adesão e etc. Então construir juntos, cara, para mim é maravilhoso. Um órgão governamental enxergar essa possibilidade desde o início. E aí, lógico, tem os regramentos deles e a ousadia do empreendedor, né? Nós. Então, é uma ótima iniciativa. Então, foram selecionadas algumas empresas, você se inscrevia, enfim, nesse processo. E aí, você tem 3 frentes de trabalho lá. Uma é tecnológica. Então, é criar um demo do software e fazer os voos com esse formato. Ele tem um plano de voo, ele ingressa numa área UTM, então ele pede permissão, o sistema valida a permissão, identifica qual é a aeronave, o serial number, etc, etc. Vê que ele está realmente executando o que ele se prometeu, né, a fazer e voltou. Então você tem esses testes em curso na frente de tecnologia. Aí você tem um comitê de operações, então é como é que isso vai funcionar, quem pede para quem, etc. E você tem um comitê de governança. Que legislação que vai caber, quem é que pode, quem não pode, como é que bilheta, não bilheta. Então, são 3 frentes em discussão e eu acho assim, a maturidade está bastante boa, pensando no que a gente não imaginava acontecer. Primeiro vão se testar em áreas rurais, mais remotas, né? E aí a última instância vai estar numa cidade como São Paulo, andando por cima da Avenida Paulista. Mas isso tudo já está praticamente desenhado e acontecendo. Isso é uma boa notícia. São encontros anuais. Acontecem alguns encontros por ano e você tem claramente evolução já. Então, a gente tem boas expectativas. Mas você me deixou... Posso cortar você, Vai lá, Renan? vai lá. Desculpa te cortar, né? É ruim de cortar, cara, porque as perguntas só são boas. Mas eu acho que só não queria perder essa linha. 2 dúvidas.
Você citou o DCE, seria o órgão... Departamento de Controle do Espaço Aéreo, DCE. É o que cuida do... Sim, da ocupação do espaço Você citou aéreo. DCE, eu subentendi que seria o órgão do Estado, mas você citando É a interessante. CET do céu. É a CET do céu. Só que eles são azuis. E pegando um gancho um pouco no que o Phil falou, na questão de você tirar o tráfego da parte do terrestre e para o aéreo. Você trouxe falando aquela questão, os drones eles não possuem transponder que os aviões possuem. Como que é feito isso? Qual que é a metodologia? Porque você consegue controlar, não sei se pode falar ou não, qual que é a metodologia, não. Qual a tecnologia que é feita para fazer esse controle? Porque por mais que você, sei lá, você vai montar um CCO, como se fosse um CCO do metrô, de ferrovias, sei lá, vai ficar vendo o dronezinho. Mas uma coisa é você olhar um sinótico ali, que é uma linha exatamente reta. Certo que num drone também seria uma linha reta, não vai ficar fazendo curvas. Mas seriam milhares de drones, centenas de drones. Então, como que é feito isso? Até porque são drones autônomos, sendo que ele não tem transponder, né? Como que é feito isso? Através do GPS? Como que vocês conseguem casar toda essa informação? Você já respondeu. O próprio GPS que é feito isso? Pô, tá vendo? Eu não sabia, eu fui Você no tem intuitivo. algumas frentes. O GPS é uma delas, então ele é geolocalizado, todo drone é. Então o GPS é uma situação. E você tem a radiofrequência, então o drone ele é controlado, né, alguns dos drones, do controle para ele por uma onda de rádio. Então eu mando um comando, vira direita, vira esquerda, vai reto, e ele me devolve o vídeo. Então é mais ou menos essa, grosseiramente, a troca. E aí quando você tem os sistemas anti-drone, o que são? São detectores de frequência. Então ele detecta um range de frequências e fala, pô, tem um objeto emitindo frequência aqui no céu e tem um outro emitindo frequência aqui no chão, ou seja, esse cara é o piloto. E o drone é aquele outro que está ali, na alameda tal. Então é o mesmo conceito. Então você tem algumas frentes, porque você tem variados drones e que estão sendo pilotados de formas distintas. Então hoje você tem um drone, como você usou aí, o autônomo. Então ele fica num casulo, ele se autocarrega, ele recebe via internet um comando e aí ele abre o casulo e sai para voar. E executa uma missão. Esse aí não tem radiofrequência. Ele está lá. E se acaso, beleza, saiu esse drone lá bonitinho da casinha dele e tá indo para outra casinha, tá saindo do ponto A até o ponto B. Só que no meio do caminho tem aquele cruzamento ali que não tem semáforo, não tem Ipiranga com São João. Tem Ipiranga com São João. Aí você pega um primo dele que também é autônomo, tá saindo e não tem radiofrequência. Como é que faz? Sei lá, os dois calham naquele momento na mesma altitude. Rotas cruzadas. A ideia do sistema é que ele se autorregule, né? Entendendo o tempo de deslocamento de um objeto e o tempo de deslocamento do outro. Essa é a teoria. Então, não sou eu que sei dizer exatamente como que isso vai ser codado, né? Mas essa é a ideia. Agora, mesmo a questão da radiofrequência para os aviões, o avião está indo numa linha, numa determinada altura. O outro avião também está indo e pode estar passando exatamente embaixo, sei lá com que distância, mas a mesma coisa. Você tem um trajeto pré-determinado com uma altitude pré-determinada. O drone vai seguir a mesma teoria. Só não vai ter o cara lá para se jogar ou para falar para os passageiros que, senhores passageiros, então, tudo, vamos... Mas por isso que a questão de você ter outros drones brincando nessas rotas pré-definidas, é muito importante você ter isso muito bem documentado. Porque esse é o risco, ou tantos outros riscos, da Operação Enxame, que é o que chama de um monte de drone voando simultaneamente. Quem foi que colocou o drone como um brinquedo e deu para as crianças? Porque agora... Não, vamos lá. A gente entrou num assunto aqui que ficou sério. Como é que você chega agora para essa nova geração e fala assim, então não pode mais brincar com o drone, acabou. Então, para quem não está aqui no estúdio com a gente, nós temos 2 crianças na plateia e eu sinto informá-las que infelizmente vocês não terão drones. Não, mas guarda na caixa. O Renan não vai ter Guarda mesmo. na caixa hoje. Não, o Renan, não vão Tira ter, pilha. não vão ter mesmo, cara. Eu ia tentar negociar um drone aqui para dar para minhas filhas, mas pelo Tira pilha preço hoje. é melhor elas brincarem com bola, fazer qualquer coisa. Não, o drone é caro, cara. Sim. Então, mas você tem essa faixa abaixo dos 30 metros, que é uma faixa normalmente recreativa. Mas o que a gente vê que é um problema é vídeo no YouTube com o cara subindo um drone em linha reta e falando que está a 400 metros de altura. 400 metros de altura tem avião da Latam. Nossa. Então, pô, o cara tá pondo tudo em risco. Não aconteceu ainda porque tá tudo dando certo. Deixa eu só fazer uma pergunta. Porque agora entrou uma dúvida. A gente sabe que
balão é proibido, é crime. Por que o drone não virou então, já que está nesse nível? Você falou que o cara sobe 400 metros, ele coloca em risco um monte de coisa. Você tem a questão da tipificação criminal. Não é a coisa que é criminosa, né? Então o drone, ele é legal. Agora, o uso do drone tem aplicações que são legais e aplicações que são tipificadas como ilegais. Então, se você for pego num voo desse, cara, é cana, multa, perde o drone e por aí vai. É tipo o cara subir o drone e sobrevoar em cima de um presídio, por exemplo. Esse aí tá louco, né? O que você quer fazer isso no presídio? Já encomendar. Você adora dar Mas ideia esse pra nossa cara- audiência de coisas pra não fazer. Mas isso, Esse cara tá trabalhando, é diferente. Ele tá trabalhando. Tem uma missão. Ele foi contratado. De um jeito ou de outro. Ou porque a família dele tá presa num lugar, ou porque realmente ele tá recebendo igual, dinheiro. igual assim, a refinaria, né? Que você. Vou pegar um outro exemplo. Eu não sabia dessa questão da refinaria. Aeroporto, cara. Aeroporto, eu já Não é que o imaginava cara que entra com um drone no aeroporto, Não, é um demente, Não, cara. mas eu- Guarulhos há uns meses atrás. Mas Mais isso, de um dia. eu queria entrar nessa Congonhas, questão do 2 vezes aeroporto. já. Porque isso me chamou muito a atenção, porque, tudo bem, a gente tem no aeroporto, a gente tem helicóptero, nós temos jatos, né, particulares, e temos aviões de carga, e temos aviões de passageiros, ou seja, diversos modos de se locomover dentro do aeroporto. Na minha cabeça, se a gente vai ter uma operação substancial de drones, eles deveriam estar vinculados ao aeroporto, ou sair do aeroporto, pelo menos isso foi o que eu tinha pensado inicialmente. Mas pelo que você está falando, se a gente pensar que no futuro a gente vai ter muitos drones por aí, isso quer dizer que a gente teria que construir novos aeroportos específicos para esse modal? Ele não poderia, realmente não tem como ele ocupar um espaço que já existe? Eu acho que aí você mata justamente essa flexibilidade que você tem e essa altíssima disponibilidade de onde você estiver, subir seu equipamento e fazer o que você precisa. Porque aí você vai condicioná-la a ser que nem as outras aeronaves de grande porte, né? E vai perder justamente o diferencial do drone, que é, ó, quero agora. Estou autorizado, está tudo certo e eu vou fazer. Mas não seria uma possibilidade de aeroportos deficitários hoje no país, que não tem movimento, isso ser uma possível fonte de receita no futuro? Porque querendo não, tem uma área muito grande, a gente tem aeroportos que estão ociosos e que talvez isso poderiam ser hubs de logística para drones, ou isso é viagem demais? Não, eu acho que não é isso. É um core de negócio, principalmente para eventual de cargas, que são drones com maior potencial. Esses que vão transportar pessoas, eu acho que sim. Agora, os outros, no nosso caso, por exemplo, eu tenho uma unidade fabril da BASF, lá no meio do mato. Pô, não tenho nem bateria para chegar no aeroporto, nem vice-versa. Eu tenho que decolar da BASF. Não posso ir para outro lugar. Então, você tem uma questão de autonomia. O drone não tem muita autonomia. Lógico, a gente fica vendo aí na guerra, né? O cara atravessou o oceano com o drone, mas o drone parece um avião de tamanho e etc. Né? Então, acho que tudo cabe dentro da especificidade de uso que você vai ter. Então, pode ter que chegue nisso. E agora, esse volume ele ainda vai acontecer, né? Assim, para chegar a ponto de custear uma operação deficitária de um aeroporto de pequeno porte, o que ele tem em torno que justifique ter drones lá e aí a conta se feche, né, para as duas pontas que estão operando, tanto o operador, que é o cara do drone, como a base, que é o aeroporto. Então tem que ter alguma coisa que justifique no entorno, né? Então, você citou a questão da autonomia. Você falou até... eu sei que, óbvio, dependendo da capacidade, do volume do drone, vai variar essa autonomia, a distância em si. Numa média geral, para drones comerciais, seja para a parte de segurança, que é o que você citou, a parte de monitoramento. Qual que é a média, mais ou menos? O drone, quando você citou o exemplo do transporte aqui do corredor da saúde da Paulista. Qual que é a distância, sei lá, às vezes uma pessoa lá em Sorocaba teve um problema, um órgão que vai ser doado em Sorocaba e vai vir aqui para Paulista. O drone teria essa autonomia de trazer, essa autonomia de carga e a capacidade de distância trazendo ou não? Como que vocês... Uma média mais ou menos assim? Tem muito modelo de drone. Então vamos lá. Primeiro você tem o drone que parece um helicóptero, que é o multirotor. Então ele sobe reto, voa para lá, voa para cá, paira. Esse modelo de drone, se você conseguir voar em média 35 minutos, é um bom drone.
35 Qual a minutos. velocidade dele, mais ou menos, máximo? Chega até uns 70. Pô, anda bem. Mas consome bateria pra caramba. Vamos testar, Ele filho? vai a 70, mas diminui o seu tempo de... Vamos testar. Meu de amigo, céu. eu não gosto de avião, você acha que eu vou subir num drone? Cara, mas sou eu Não, você não vai subir, você Sou não eu vai subir. pilotando Ele vai essa sozinho. Ele vai sozinho. Ele vai sozinho. Enfim, 35. Tá, e aí vai ter um alcance entre 10 e 15 quilômetros. Tá, é isso que vai fazer. A gente faz perímetros de 10 quilômetros quadrados de vigilância com os drones que a gente utiliza. Aí você tem o drone, que ele tem asa como a de avião, só que ele sobe e desce como helicóptero. Teve uma época, né, na Guerra das Malvinas, lá ficaram famosos uns aviões, né, que faziam exatamente esse movimento também. Enfim, esses drones você tem que voam 60 quilômetros, 80 e até 100 quilômetros. Muito maior investimento, maior o tamanho, mas aí sim atende a tua expectativa aí de ir para Sorocaba, por exemplo. Caramba, então que assim, trazendo um pouco também para o universo da mobilidade, né? Quando o Renan traz. Nós estamos em 2026. Há 20 anos, 30, 25 anos atrás, a gente não falava aquela coisa, eu vou falar com um amigo meu lá no Japão aqui, visualizando. Eu brincava, falei, acho que minhas filhas no futuro vão conseguir fazer isso. Não. 10, 15 anos atrás, você já conseguiu fazer. Então, quando você cita aquela questão, você ou a letra, essa questão dos eVTOLs, né? Fala, será que minhas filhas que estão aqui assistindo hoje, que vão fazer 6 anos, será que elas, quando tiver a minha idade, elas vão estar utilizando drones para se locomover dentro da mobilidade urbana? Bom. Eu acho, eu acho que não vai ser elas quando elas tiverem a minha idade. Eu tô com 38 anos, apesar de estar parecendo 25, mas eu tenho 38. Acho que vai ser bem antes. Então, eu acho que vai ser bem antes. Eu acho que antes de me acho. aposentar, antes eu falar, não quero mais dirigir, que estou sossegado, talvez eu daqui Eu tô uns numa anos posição- eu tô numa vou eu posição- mesmo utilizar, cara. Eu acho que em eu tô 5 numa anos... posição extremamente isso privilegiada vai estar aqui. rodando, 5 anos. Aonde eu Rodando. pude ver a sua esposa rindo demais quando você falou a sua idade. É porque ela fala que é menos. Não. Ela fala que é menos. Que é 13. É 13. É mais ou menos isso, depende do dia. Tem dia que ela fala que eu pareço que eu tenho 50. Que eu tô A meio quinta série é bravo, com 13, mas né? Sabe fazer a conta normalmente aqui? uns 15 anos ali que é nas piadas. Estamos no futuro já. Eu acho que a gente não tem muito para onde correr e a gente vai cair nisso. Mas quando a gente fala em questão de custos, é feeling. Né? Quando você fala de 35 minutos para você rodar um perímetro, quando a gente fala em questão de custos, é vantajoso? Muito. Porque eu não consigo Se você assimilar. traçar um paralelo, o que você substituiu com a Aeroscan, eu acho que consegue dar um parâmetro. Para falar perto, né? Aqui, hoje, vocês vão perceber que hoje aqui, às vezes, não sei se vai ter esse corte ou não, aqui essa mãozinha aparecendo aqui do lado do microfone Eu do tô Fio sem foi mão, tem eu. que ser a minha. O Ale aqui, ele começa a falar, ele começa a sumir assim do microfone. Hoje tá Não, uma consegue bagunça trazer- aqui. trazer né? Eu, como sou paralelo. convidado, não tô tão à vontade, tenho todo Não. durinho aqui, ó. Só Não, mexe a cabeça e o tem- olho, ó. tem- Ó, tem- viu, câmera 1? Tem microfone drones, que eu lembro antigamente, lá na época do, Muita do série de Costinha, filme hoje né? em Que dia. ele vinha com aquele cabo. ele Não, vinha eu não lembro. Tem- Não é do tempo de ninguém aqui, não. Só eu que sou velho aqui na casa. O drone tem alto-falante. Então vai você chegar o fala drone com a aqui pessoa no solo. Então é uma boa também. Cara, Mas explica, compara um pouco da substituição do fazer, por exemplo, uma Você questão de tem perímetro de um segurança. vigilante rondante. essa era a pergunta que eu ia fazer. E aí esse cara, ele tá lá de moto, respeitando a velocidade da via, passando pela lombada, desviando de carro, olhando, né, para os lados quando dá, senão ele tem que olhar para frente, senão ele pode cair da moto. Então, tem a chuva, tem o combustível, tem tudo isso. Então, o drone executa com muito menos tempo, com uma visão muito mais abrangente, porque eu vou olhar dentro e fora do muro, se eu estou num perímetro, né, num condomínio residencial, por exemplo. Vou fazer muito mais rápido. A visão está compartilhada, ou seja, esse vídeo está chegando para onde eu quiser. Estou entregando essa imagem onde eu quiser. Até o morador vai poder ver, olha, passou na minha casa agora, nem olhou dentro da casa. E assim sucessivamente. Enquanto que esse cara se deparou lá com um grupo, quer invadir o lugar. Aí era um cara com uma pedra, um com estilingue e o outro com chiclete. Vamos roubar a casa aí. Vai, entra e rouba. Aí dá o depoimento para a polícia. Um grupo fortemente armado me parou, tomou minha moto, invadiu o condomínio e roubou tudo. Nossa. Então, com o drone não tem essa. O cara dá um tiro lá e derruba o drone e acabou.
Olha, tem que ser bom, hein, para acertar um drone. Porque ele tem 35 centímetros de tamanho para você apontar. Silencioso. Sem dimensão, né? Olhando para o céu. Você não tem uma árvore perto para te dar uma noção de nada, de profundidade, e você ir lá acertar é difícil. Agora, também tem esse outro fato. Se o cara estiver baixo, que você vai ouvir o drone ou ver, não é comum. O pessoal atira para valer. A gente já... Nosso drone já foi... A gente tem muita foto de cara atirando no drone, assim. Você tira a foto e o cara tá lá. Hoje. Os drones têm que ser periculosidade. Então deixa eu jogar uma em operação ferroviária agora. Esse negócio do tiro, hein? É o quê? Fez o match com o programa? Agora deixa eu colocar um combustível. Então a gente está falando que vai reduzir custos, vai melhorar em questão de segurança, ajuda na mobilidade, mas como que os outros modais vamos falar assim, de entregas, eles estão assimilando esse futuro que está chegando tão rápido? Cara, é a última milha, né? Eu acho que o desafio sempre é a última milha. Você transporta em volume, usando navio, avião, trem, caminhão, e até a porta da pessoa, eu acho que é o drone. Então quem perde nessa história aí é o motoca, né? Mas assim, se é tão bom assim, por que a gente já não está vendo um monte de drone voando por aí? O que você acha que são os principais obstáculos para isso não estar... Enfim, porque brasileiro é corajoso. Brasileiro não faz plano de negócio. Legislação e custo. As duas coisas. E assim, esses testes do BRTM justamente vão propiciar esse aumento de uso, né? O espaço aéreo vai estar regulado especificamente para o drone ocupar uma grande cidade, o céu de uma grande cidade. É porque assim, a gente pensando, né? O brasileiro, a gente tem aquela conta que o pessoal costuma trazer de tempos em tempos. Das empresas que abrem no Brasil, depois de 5 anos, 85% fechou. Então, assim, de novo, o brasileiro tem coragem. Pode não ter plano de negócio, pode não ter dinheiro, mas ele tem coragem. Aí, nessas horas que eu fico pensando, tudo bem, não tem legislação. E tem muita gente com dinheiro que às vezes não tem os miolo no lugar, por assim dizer. E aí, como é que... Por isso que eu fiquei muito curioso. Realmente isso é o único entrave, legislação mesmo, e essa questão... O custo é muito alto. Vamos supor, eu quero um drone para entregar uma carga de, sei lá, de máximo 30 quilos numa distância de 20 quilômetros. Quanto custa um drone desse? Um drone de entrega, eu estimo que está perto de R$200 mil. R$200 mil um drone desse... Esse da pulverização que o cara entrou lá é 250 pau. Eu vou pegar. Então, realmente, transportar um hambúrguer... Exato. Mas o preço está caindo. Não vai dar. O preço está caindo. Acho que trazendo dentro dessa questão da logística, eu vou pegar um pouco no gancho que o Renan trouxe. Esses dias eu estava assistindo um vídeo no YouTube, no influenciador, que ele fala bastante sobre a questão de logística. E ele estava visitando o CD do Mercado Livre, se eu não me engano, aqui em Cajamar. E tem aquelas esteiras, como se fossem paleteiras deles, autônomas, que você faz o pedido lá, você comprou aqui no seu smartphone, comprei, sei lá, uma camiseta. Bateu lá automaticamente no sistema, a própria esteira já solta o negócio. No momento que minhas filhas quase destrói o estúdio, mas tudo bem, é um drone mal feito ali caindo. Não são minhas filhas, é o drone que está sendo feito ali. Por isso que não pode dar drone para criança. Então você pega, a partir do momento que você traz essa questão da compra, da parte logística, para tentar fazer. Eu estou tentando visualizar aqui o que é uma cadeia, né? Cadeia de suprimento, cadeia de entrega, quando você traz a última milha. Já existe hoje, por exemplo, considerando uma Smart City, vamos trazer para uma hipotética cidade de 15 minutos. O Renan fez a compra na casa dele de uma camiseta. Caiu na parte de vendas ali no Mercado Livre, da Shopee, seja lá a vendedora. Automaticamente, essa paleteira autônoma vai lá, retira, tá aqui, eu comprei a camiseta, coloco aqui. Aí vem o drone da Aeroscan, totalmente autônomo, já interligado com a central de vendas, a central logística do Mercado Livre que o Renan comprou, pega aquilo dali, em menos de X minutos, Renan, tá aqui, até 15 minutos, tá aqui, na sua casa. Isso está muito longe eu visualizar isso, ou em cidades conectadas já está próximo de acontecer, ou já é realidade utilizando? Já é realidade em algumas cidades nos Estados Unidos, com a Amazon, Walmart e na China também. Assim, tem acho que 4 lugares já fazendo exatamente assim como você narrou, e drones fazendo o inventário desses centros logísticos, né? Então ele vai fotografando lá, filmando, QR Code, código de barras e já ligado no Data Warehouse e processando a saída ou o inventário. Tem o estoque, tem, enfim.
Então, assim, quando a gente fala de drones, né? Eu lembro quando a gente começou, quando a gente surgiu o seu nome, né? O Ale trouxe pra gente, né? A gente tem o nosso grupo do WhatsApp ali, vamos convidar fulano, ciclano, vamos falar tal coisa, aquilo. Mobilidade, às vezes, não é só sobre falar rodas, só rodas, sobre trens, sobre aviões, passageiros, carga, não. Drone, questão autônoma, a questão da logística, o como isso já não está O equipamento já influenciando. existe na mobilidade. Exato. Né? Ele só não está ainda ativo. Mas já teve voo experimental, levou gente, fez barra galeão. Um dos maiores custos que tem e de maiores problemas de emissão de gases no efeito estufa é a questão da logística, é a questão do transporte. Você trazer a questão dos drones elétricos, então você já tem uma energia considerada energia limpa. Então, como você já não está melhorando em cima disso? Então, às vezes, por mais que talvez demore a questão da legislação, a confiabilidade, da questão do transporte de passageiros, que isso realmente são vidas. Sim. Requer esse procedimento, requer essa burocracia para uma vida. Quanto que vale uma vida? Não tem preço. Ninguém você vai testar com nenhuma vida ou algo, porque toda a vida importa. Agora, logística, pensando só na parte de logística, como isso já não está evoluindo? Mas ele pode cair na cabeça de alguém, né? Então, não só esse é o necessariamente ponto, mas o cara que está sendo transportado, Exato. mas o outro que vai ser ponto- atingido lá o no ponto que eu solo. ia né? colocar, que eu ia depois explorar contigo, é o ponto legal, que é a questão do legal, né? Da questão jurídica, que é outra oportunidade de negócio e o mercado está se especializando. Existem hoje advogados especializados nessa questão e que estão, inclusive, acompanhando essa questão da legislação. Eu posso contar um caso? Conta, manda. Sem citar, Vários. Eu já sem tenho citar prejudicado. nem o nome, Nem nem começo, nem endereço, fim. nem etc. Deixar CPF, tudo muito CNPJ. vago, mas esclarecidamente o fato ligado a Não foi igual o essa rapaz que eu questão. citei aqui do lado, mais ou menos, não, da não, questão da não. roupa. Não foi, não, mais ou menos assim, né? Num país chamado Sbronner, houve um evento de um esporte famoso nesse país. E para esse evento famoso veio um outro time famoso, que era de outro país, que se chama Sgrever. Então, Sbronner com Sgrever, ele chegou com a sua polícia especializada para proteger o seu time muito especial, de cidadãos mágicos especiais. E eles tinham equipamentos de detecção de drones. Do lado desse estádio onde aconteceu esse grande jogo, os Grevers contra os Grovers, o vigilante ligou o nosso drone. Então, a gente tem um parceiro de negócio, quem usa o nosso drone é uma empresa de segurança patrimonial. Então, tem lá um vigilante que a gente capacitou, entregou o equipamento, regularizou a operação e deixou ele lá voando. Não sou eu que vou lá voar para o cliente, senão eu não escalo o meu negócio. E aí ele ligou o drone. Aí a segurança do time Sgrever tem um drone aqui, nesse lugar, nesse endereço, está aqui. Polícia local. Vá lá e prenda, pegue, pique. Bom, recebemos uma ligação. Olha, estamos com um cara e um drone de vocês. Hã? Aonde? O quê? Como? Por onde? Cara, tivemos que constituir um escritório de advocacia especializado em aeronáutica e ainda com um pouco mais ainda de drone para ir até a delegacia, entender o caso, soltar o coitado lá, pegar o drone, pegar o cara drone. ficou em cana? Sim, esse período aí da ligação, etc, horas, né? 4 horas, não sei. Chegou lá e fez que nem o Bill Clinton. Ligou, mas não voou. Ligar não é proibido. Dá o drone e solta o cara. E o Clinton fumou, mas não tragou, né? Caraca, mano. Cara, é E a surreal. gente suando lá. Fala com o advogado. E aí, o que aconteceu? E ele lá, estou todo... deduzindo qual tenha sido esse jogo. Eu deduzo qual seja. Ligou, mas não voou. Eu já deduzi aqui também. Então você eu já vou- viajou eu ia muito bom, deduzir você um pouco. conhece Sgrover? Imagina assim, eu sou um cara, brinquei com você é flamenguista, corintiano, brinquei, eu sou um cara de estádio, vou muito pra jogo. Eu lembro de determinado jogo que eu tava em Itaquera, daqui a pouco tava jogando Corinthians e Palmeiras, chega uma pipa, cara. Os caras soltam uma pipa, já pensou? E os drones, e tem drone, que você passa o drone em cima da torcida, tal, tem o pessoal lá que faz as filmagens, tal, que ali já seria profissional, né? Não algo de lazer, a pessoa que faz aquilo. Mas chega a pipa, eu fiquei imaginando um cara num jogo desse, ele tem aí o cara vem aqui, sei lá, um exemplo, o país XX vem jogar aqui no Brasil, contra o Brasil. Aí traz contra drone e tudo. Só que ele tem um armamento contra pipa, que os caras aqui soltam pipa, filho. Os caras soltam Cerol ligeiro. lá e Chega pá, assim, o cerol, pipa, aí chega com o cerol lá Passa o cerol na hélice. Isso aí tecnologia não detecta, cara. As pipas é umas coisas assim meio. Você empinava a pipa?
Cara, nunca tive esse gosto. Cara. Alguém aqui? Meu negócio é Sim, jogar bola. sim, Meu sim. negócio foi jogar bola. O negócio Você é lembra jogar do termo bateu e aparou? Porra, até hoje. Um cara Lá, velho. bateu e aparou o nosso drone Não, com não uma tem pipa. como, não. bola. Sério mesmo? Você cortou na mão? Cor- Não, Sinto não em tem, assumir não tem. porque o drone tem a hélice. Sério. Ai, E aí vinha a pipa, aí a equipe local desse ambiente reportava, cara, os caras estão soltando pipa em cima do drone. Estamos com medo, porque vai enroscar a linha no drone, na hélice, a hélice vai parar. Não, a hélice vai parar e o drone vai cair, sei lá, de 80 metros cara até acaba o de alguém. solo. Exato, tem um risco. Né? E aí, o que a gente faz? A princípio, bom, não voa. Mas não voa. Janeiro Tô e pagando dez- para voar, né? Janeiro, dezembro e julho vocês não vão, É. né? Porque é época de pipa, férias escolares, não é, Vamos férias estudar, coletivas vamos de estudar drone. o seu caso. Aí pusemos nas hélices uns protetores. É um anel de borracha em torno da hélice. Então tudo que bater aqui não vai pegar a hélice. Pode passar assim, passar assado. A gente ajudou o empinador. Porque aí ele conseguiu laçar o drone no céu. Nem sei quantas vezes ele tentou, qual a manobra que ele fez, né? Se ele dibicou para lá, ou deu Dibicando pra um lado, pro É, outro. foi dibicando, desceu, laçou, subiu, puxou, Fiz a descarregou o volta, réu ó, fiz a volta e sai puxando. e foi puxando. E aí o Sem vídeo... sacanagem, sério mesmo? Sério mesmo. E vocês filmando? E a raiva? Não. Gente, peraí, quanto custava esse drone? Quanto custava? 45 hoje em pau. dia, 45? Que hoje em dia Mas a pipa gente não estava filmando, né? O drone ele tá sempre filmando, porque ele está vigiando. sim. Então, quando você resgata, a equipe local viu isso ao vivo. A gente só viu o resultado do vídeo, porque ele vai sempre para servidor, né? Então você tem o. Aí o vídeo é aquela bagunça de imagem, né? Meio tremendo, tudo, e de repente aparece a cara de um fulano e fica preto de repente. Com E todo aí ele respeito. desligou o drone. Vocês têm uma pessoa especializada para operar o drone e vocês perderam para um pipeiro. Nós não temos. Nós treinamos alguém para se tornar especializado. Contrata o pipeiro para dar curso. Cara, esse cara é bom, viu? É assim, Esse cara é bom. igual você citou esse. Foi, pode falar. Não, Onde foi? Foi São Paulo? Onde foi? é perto de Sgrover, mas é longe de Sbronner. Entendi, tá bom. É lá. É ali na borda, na borda. É lá no paredão. Na quase- borda, na borda. Deixa eu fazer uma pergunta. Aproveitando esse gancho. Vocês tiveram esse drone que teve Essa infelicidade. esse incidente Preju. aí que foi totalmente culposo, nada doloso o pipeiro ali fazendo isso. Pelo que você citou do exemplo do rapaz aí. Uma vez que aconteceu isso, até onde eu sei, não posso estar totalmente errado, o drone você cadastra ele de acordo com, sei lá, a questão da peça. frequência. Por peça. Peça. Não vai voar de novo. Não vou de novo. Ele, sei lá, ele vai só para trocar, sei lá, aproveitar a hélice, a bateria, Ele vai a só usar carcaça e tal. tudo. Porque Câmera. o software dele, a placa principal, esquece. Porque ela está atrelada à parte serial do controle. Seria só isso? Sinceramente, não sei responder como é que anda essa questão de adulteração de equipamento e Mas você deu mudar baixo serial lá. number, etc. Sim. Agora, peça, com certeza. Mas esse não voa Tem mais. mercado de peça. Esse já não voa mais. Em teoria, não. Eu queria fazer uma pergunta, porque a gente fez a jornada, o princípio da jornada, né? Mas a gente não fez o final, e a gente falou muito de última milha. Então, por exemplo, para donos de entrega, que é o que a gente, né, acaba vendo um pouquinho mais. Como que essas entregas vão fazer? Porque a gente já viu alguns vídeos na internet que tem uns que parece que tem quase como se fosse uma pequena banca de jornal onde ele desce e entrega. Aí tem outros que jogam o negócio lá de cima. Aí tem outros que desce um cabo e entrega. Você poderia falar um pouco mais de como essas entregas ocorreriam assim no dia a dia? Que tipo de maneira de se entregar você acha mais viável ou melhor? Os da Amazon, que entregam na porta da sua casa, e em teoria ninguém mexe lá, né? Ninguém pega. Fica lá a caixa na frente da sua casa e até a hora que você chegar, ela tá lá. Ele tem uma espécie de garra. Então ele pegou a garra na caixa, foi até a porta da sua casa, soltou a garra e deixou o pacote e foi embora. E ele tira uma foto. O drone vai e fotografa, como o cara da DHL, das outras, né? Da FedEx e afins. Então essa é uma possibilidade. Tem outras que você tem uma espécie de drone point. Então é onde chegam todas as entregas de drone. E aí você pode ir e retirar ali. Então, no Brasil ainda não entrega na sua porta, mas entrega num local para você pegar, que é próximo de onde você está. Acho que ainda
tem que amadurecer um pouco mais aqui para entregar na porta, né? Aí tem um vídeo fake que o cara tá na varanda de um apartamento, vem o drone, ele pega... aquilo é falso. Mas é possível. Aquele vídeo não é verdadeiro, mas é totalmente factível. Então, assim, o drone point seria o quê? É como se fosse um mini centro de distribuição para você um helipontos, assim, mas só que pequenininho. Exatamente isso. É como se fosse hoje, que às vezes, sei lá, quem não mora em condomínios que tem portaria, às vezes faz muito disso. Eu compro no Mercado Livre, Shopee, Shine, sei lá o que for. Em vez de pedir para entregar na minha casa, eu peço para entregar num local mais próximo, que mais faça acesso, que é onde eu possa retirar. Então, ó, fica a dica para investimento aí. Vamos montar inclusive uma rede de drone points aí. Tenho conversado com uma empresa que chama Pertinho. Pertinho é um projeto de lockers espalhados pelo Brasil todo. Ele não é embrionário, um dos sócios é polonês e está trazendo para o Brasil um modelo de espalhar lockers e, obviamente, um locker seria um tipo de... Lockers você já tem nas estações de metrô, de trens, você já tem isso espalhado em São Paulo. iFood tem. Sim. Pessoal, mas então não tem um negócio específico ainda, não tem, digamos, uma tecnologia que está se sobressaindo referente às outras nessa última entrega. Tem a garra, tem o cabo, tem o jogar o negócio, tem o drone point, mas nenhuma se destacou ainda. Não. pessoal, É um mercado em evolução ainda. a prosa foi rápida, parece que não. Mas Como muito eu tava, boa, muito tava boa. controlando a hora aqui, a gente está chegando perto do final. Como nós estamos em 5 pessoas, vou pedir para os meus colegas de imobilizados aí fazerem suas considerações finais. Se tiver mais alguma última pergunta, alguma coisa que queira falar aí, aproveitar do flamenguista Renato aí, o especialista em drone. Renan, Phil, Ale. Eu só quero agradecer o meu personal style, o Robson, que mandou mensagem aqui, viu o vídeo. Obrigado, Robson, pela dica. Vim com a camiseta clara hoje do seu feedback, tá? Agradeço. Não foi a Patrícia? Não. Ih, rapaz, isso eu errei. Putz, é o codinome. Piorou isso. Vamos cortar isso Eu no achei final. que era a Dona Maria, bicho. Achei que era a esposa. É pior que é O nome cara disso ainda. é visagismo. A minha paleta de ele fez minha paleta de cores. Aí, o então, personal, ele falou que era aí. para eu vir com a camisa clara, que era Isso. melhor. Renato, obrigado. E a cara. haste do óculos? Não falou nada? Tá tudo bem. Ah, não, esse aqui tava Ok, legal. tá Não, ok, ele é mais assim para ficar, né? Por causa da curvatura do rosto. Boa. Bem, como ele está fazendo um esforço tão grande para parecer bonito para vocês, então, por favor, assistam a gente no YouTube. E quem quiser... Ale, pode terminar? Não, eu queria agradecer o Renato, obrigado aí Prazer. pela tua disponibilidade. Eu acho que é um tema que tem muito interesse e oportunamente, se você puder nos visitar em outros momentos, será muito bom, trazendo novidades. E é um mercado que está... A questão da regulação ou da regulamentação é um ano chave, 26, 27, tanto para os drones, para os eVTOLs, que teoricamente a IVE voa 27, 28, tem a certificação no final desse ano, e vai ter muita notícia e muito impacto, né? E não só é o que vem do espaço, é o que nos incomoda. A gente tem que estar começando a olhar para cima mesmo, porque vem de cima. Tá bom? Obrigado mais uma vez, cara. Eu que agradeço. Renato, antes de eu encerrar aqui, onde que a gente encontra você, quem estiver assistindo, se alguém quiser contratar os serviços da Aerescan, os serviços do Renato, contratar Câmera os 1, drones. Câmera 1. aerescan.com.br, @aero.scan, Instagram, LinkedIn, todas as redes. Mas eu acho que o que é importante, assustei aqui os meus colegas com a questão do drone ter necessidade de registro e necessidade de fazer solicitação de voo. Então, tudo que você for comprar, se certifique de que você está fazendo da forma certa. Então, vai comprar uma arma, acho que a arma já está entendido, né? Mas outras coisas também, entenda o porquê. Se tem legislação, se não tem, acho que não dá para sair na Santa Efigênia achando que o que for bonito eu levo. Olha, tem um negócio que explode aqui, mas explode baixo pouco. Vou comprar. Acho que não é por aí, né? Tem que... É isso. Obrigado. Obrigado, gente. Eu Obrigado. que agradeço o Renato, agradeço meus colegas de imobilizados aí. Hoje o Quarteto Fantástico, todo mundo reunido pela primeira vez em estúdio. E é isso. Quem chegou até aqui, aquele feedback que a gente sempre pede, comenta também falando onde a gente está errando. Sugestões comentar, sugestões é tudo que é mais ou menos a mesma sugestões coisa. de futuros convidados, isso é bom. Exato. E o Renato, espero que Alguém do DCE?
Sim, boa. Olha lá, ó. É muito bom. E eu Ele espero- é muito gente boa, por E sinal. eu espero que da próxima vez que o Renato chegue aqui no convite, como eu acho que não vai demorar muito novamente para ele ser convidado e trazer novas informações, ele já chega com o drone aqui, ele vai trazer, a gente vai fazer aqui uma gravação externa, eu pilotando e o fio saindo. Isso aqui fica o desafio para mobilizados. Eu queria entender porque toda hora vocês querem me enfiar numa enrascada. Não, eu não quero te enfiar nada. Isso é ele. Esse é coelho, cara. Até então você, Vocês são colegas há quantos anos? até então você levantou Não sei a se vai bola, só cortar, tô mas é cortando. isso. Obrigado, gente. Tchau, Obrigado, valeu. é isso daí. Tchau, tchau. Tchau. Valeu.